Graça e paz, povo de Deus. Hoje, uma sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Louvado seja Deus. Hoje eu vou fazer o devocional diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é novidade de vida. Então, nós não podemos ficar só num ritmo, né? Nós temos que mudar. Jesus é novidade de vida e nós temos que estar mudando também as coisas, né? Não é só de um jeito. Louvado seja Deus, está muito frio aqui, muito frio mesmo. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui para fazer esse devocional, para edificar nossas vidas, em nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2, vou ler do versículo 19 até o 22. Estou cobrindo minhas mãos aqui que está muito frio. Que se diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Linda palavra, né, do Senhor. Muito linda. Glória a Deus. Então, eu trouxe essa palavra no dia de hoje, pelo que estamos passando no mundo, né? Onde o mundo está em uma transição, a nossa nação, né? Está numa transição aí de governo, onde muitas pessoas estão aflitas, até muitos crentes estão aflitos, desesperados, mas aquele que confia no Senhor, ele está em paz e sabe o trabalhar do nosso Deus, sabe confiar em Deus e sabe que Deus é um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que criou o universo e tudo que nele há. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ficar em paz, porque nosso Deus é soberano. Quem somos nós para dizer, não quero que coloque tal pessoa em tal lugar? Nós não podemos, né? Agora, tem muitas pessoas que querem impedir o trabalho de Deus, até faz oração ao contrário, debatendo contra a vontade de Deus. E nós não podemos fazer isso, né? Nós servos do Senhor, nós temos que saber que nós cremos num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é soberano, num Deus que está no controle de todas as coisas. E quem somos nós para dizer para Deus o que Ele deve fazer? Né? Nós temos que apenas confiar, porque quem cuida de nós é Deus. Não importa o governo que entra ou que sai, se ele é bom, se ele é mau, depende que nós estamos na presença do nosso Deus. Então, nós não precisamos ficar aflito e preocupado, como tem muitos preocupados, fazendo guerra, mas Deus não nos chamou para fazer guerra, Deus nos chamou para a paz. Amém? Que a palavra do Senhor nos diz assim que Deus, ele nos dá as armaduras espirituais ali do livro de Efésios, mas as armaduras espirituais é para nossa defesa. Muitos estão fazendo coisa errada. Muitos estão usando as armaduras para ficar atacando os outros, para ficar atacando até mesmo um outro crente, até mesmo ficar atacando outro servo de Deus. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos deu as armaduras espirituais.
foi para nossa defesa e não para nos ficar atacando. Louvado seja Deus, porque a guerra não pertence a nós, a guerra pertence a Deus. Então, as armas espirituais é para nos defender dos ataques do adversário contra a nossa vida e não para nós ficar atacando o outro. Quem somos nós para ficar atacando o outro? Quem somos nós para impedir o trabalhar de Deus na vida do outro? Nada acontece, a palavra do Senhor diz que ali no livro de Romanos 8:28, que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Mas isso não quer dizer que só coisas boas vão acontecer. Muitas vezes acontecem coisas ruins, que nem vamos supor. Talvez você pode estar perguntando, mas vai pôr um governo que é contra nosso credo religioso? Louvado seja Deus. Deus, ele permite. Por quê? Para que o povo venha buscar mais a Deus, para que o povo se achegue mais a Deus, para que o povo venha se converter a Deus. Louvado seja Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde que Jesus está para vir buscar a sua igreja e muitos estão desapercebidos, muitos não estão nem aí, né? Não querem orar, não querem buscar a presença de Deus, não querem entrar em comunhão com Deus, não querem entrar em oração. Nós estamos vivendo batalhas espirituais e muitos estão sossegados, não estão nem aí, só a gente orando, né? Graças a Deus que Deus nos levantou para esse tempo de oração, louvado seja Deus. Há muito tempo que eu oro para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, mas que eu entrei na internet há pouco tempo para estar orando. Então, nós temos que orar e tem muita gente que não está nem aí, né? Não está nem aí para orar e nem quer ouvir falar de oração. E crente. Então, Deus, ele permite. Deus, ele permite certa situação, certo caso, para que o povo venha buscar a Deus. E isso está cooperando para o bem daquele que ele ama, porque quando acontece uma perseguição, um conflito, é para que nós se achegamos a Deus, né? Então, nada acontece sem a permissão de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus, ele revelou para Daniel, né? Foi revelado a Daniel o segredo, né? A visão de noite a Daniel louvou o Deus do céu. E falou a Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, para que todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Louvado seja Deus. E ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, a nossa vida está na dependência de Deus. Não importa quem está no governo, não importa quem está na autoridade, né, governando o nosso país. Mas nós estamos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E que eu vejo assim, muitas vezes as pessoas ficam idolatrando, né? Só porque um fala que serve a Deus, então fica idolatrando e Deus, ele não dá sua glória para ninguém. Ele não dá sua glória para ninguém. Então, Deus permite para que o povo busque a Deus, né? E saber que ele é soberano e que ele está acima de todas as coisas. E que aquele que crê, que confia em Deus, jamais será confundido. E nós sabemos que nós estamos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Ele que governa nossas vidas. Louvado seja Deus. E que nós possamos confiar, né? Porque nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. E tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E
quem sabe ele se converte também, né? Louvado seja Deus, outras vidas ali do partido dele venha-se a chegar a Deus através do povo de Deus. Tudo Deus tem um propósito, né? Porque muitos ali precisam conhecer a Deus. Muitos ali também, Deus o ama também. E quer salvar. Então, através de nós, muitos ali podem ser salvos. Louvado seja Deus. É esse o entendimento que Deus me dá, né? E espero que essa palavra possa falar no seu coração e que você possa confiar em Deus e descansar no Senhor, colocar a tua confiança no Senhor Jesus, que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, em nome de Jesus. E não existe nada melhor do que nós estarmos na presença do nosso Deus e descansar nos braços do Senhor e saber que Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Que Deus assim venha nos abençoar em Cristo Jesus. Hoje eu fiz um devocional diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu senti de vir fazer dessa forma, porque Deus, Ele muda as estações, né? Deus, Ele muda as estações, Deus, Ele muda o tempo. Louvado seja Deus, Deus, Ele faz coisas novas. Então, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, saber que Ele trabalha como Ele quer. E nós não somos religiosos. Nós não, aqui eu não falo de placa de igreja, eu falo de Jesus. E Jesus, Ele é novidade de vida, né? Ele não é aquela regrinha ali, né? Tem que ser assim, assim, assim. Não, Deus, Ele muda. Deus, Ele tem uns tempos, né? Louvado seja Deus. Existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala, né? Que existe tempo para todas as coisas. Tempo para chorar, para sorrir, para abraçar, para se afastar, né? Existe um tempo e nós precisamos entender o tempo de Deus. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, uma transição de governo, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele não dá sua glória para ninguém, nem para o rei, nem para nós, né? Louvado seja Deus, tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha nos abençoar em Cristo Jesus e tenha um dia de bênção e de paz, na presença de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz. Glória a Deus.